peço desculpas, eu tive que parar de gravar um pouquinho, tinha uma luz aqui atrás que estava me atrapalhando. Então vamos retomar aqui. Eu estava aqui e ia ler Lucas. Lucas é onde fala sobre pacto. Não, eu vou deixar essa parte aqui para mais adiante, para quando eu for explicar quem é a divindade. Então vamos só retomar aqui, tipo, a gente se perde um pouco. Vamos só retomar aqui porque a gente conversou até agora. Aí eu vou passar para vocês as passagens onde estão as referências, tá? Gente, até agora, em momento algum, eu citei algum texto apócrifo, tá? Eu não citei nenhum texto apócrifo. Tudo que eu citei está na Bíblia. Tudo é texto canônico, tá? Está tudo aqui, ó. Tudo aqui na Bíblia. Não estou citando texto apócrifo ainda. Eu vou citar, mas não sei ainda. Tá? Então, as referências para vocês consultarem aí. Isaías 14, Ezequiel 28, tudo que eu li até agora. 2 Pedro, capítulo 1, Apocalipse, capítulo 12, versículo 1 e capítulo 22, versículo 16. O Apocalipse, capítulo 12, do 1 até o 7, o 8, por ali, tá? Isso foi o que eu li. Eu vou retomar aqui só um pedaço que eu disse que não ia ler, a primeira parte do Ezequiel, do capítulo 28, mas eu vou só dar uma passada aqui só para um detalhe, só para reforçar aquilo que eu disse até agora. Profecias contra o rei de Tiro. Ezequiel capítulo 28, versículo 1. Veio a mim o Senhor dizendo: Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro. O rei de Tiro era um homem, era um príncipe. Tá? Dize ao príncipe de Tiro: assim diz o Senhor Deus, visto que o teu coração se exaltou e dissestes: eu sou um Deus, no trono de um Deus estou sentado no meio do mar. Sendo tu homem e não Deus, mesmo colocando teu coração como Deus. Ou seja, o príncipe de Tiro se considerava um Deus. Praticamente todos os deuses da Babilônia, todos os reis da Babilônia se consideravam deuses. Principalmente o rei de Tiro, porque Tiro era uma cidade muito próspera nessa época. O profeta Ezequiel estava nessa época com todo o povo judeu cativo na Babilônia. Isso era o tempo do cativeiro. É nessa época do cativeiro na Babilônia que começa a aparecer a figura de um adversário. Antes disso não, mas isso nós vamos comentar mais para frente. Como eu sei que vai ter gente que vai dizer: bruxo, mas e a história do querubim ungido? Tenho certeza que isso vai aparecer. Bom, vou passar aqui. Isso está em Ezequiel também, capítulo 28, versículo 14, tá? Que já é a queda do rei de Tiro, que eu fiz a leitura. No versículo 14 do capítulo 28, diz o seguinte: tu eras o querubim, aqui nessa Bíblia está com o protetor, mas é ungido, tá? Tu eras o querubim ungido de asas estendidas, e eu te pus no santo monte de Deus, ali estiveste no meio das pedras do fogo. Isso é mais uma prova de que ele não era um ser, ele era um homem. É que as pessoas muitas vezes não sabem o que quer dizer ungido. Esse é o problema. Tu eras o querubim ungido, ou seja, para ser rei, para ser rei tu tinha que ser escolhido. Não era, as pessoas acreditavam que para ser rei elas tinham que ter uma ligação muito forte com Deus. Por isso muitas vezes se consideravam Deus. Se vocês verem o profeta Daniel, vai ver a história de Daniel, a história de Davi, eles foram ungidos. O que é ser ungido? Ser ungido é um profeta. Passaram os olhos sagrados, aquela pessoa foi escolhida.
Então ele era o querubim ungido, ou seja, ele foi o escolhido para ser rei de Tiro. Mas como ele se tornou muito orgulhoso pelo império que ele conseguiu criar, ele começa a cometer erros. E Deus vai castigar, tá? Então antes que alguém me pergunte, mas e a história do querubim ungido? É essa. Só tem que saber o que é ungido, para poder entender o que está sendo dito, porque às vezes as pessoas não sabem, né? É que nem as pessoas dizem assim, mas Lúcifer existe, eu fiz uma pesquisa e achei a história de Lúcifer. Claro que você vai achar a história de Lúcifer, mas não aqui. Aqui não. Aqui você não vai achar. Se Lúcifer fosse um nome de um ser, de uma pessoa, se fosse um nome qualquer de uma divindade, de uma entidade, ele estaria aqui. Lúcifer não está aqui. Está em algumas traduções, porque é uma tradução. Senão estaria sempre se referindo a Lúcifer. Não está. Não está porque Lúcifer não era o nome de uma divindade. Astarote, Asmodeu, tudo isso está aqui. Tudo isso está aqui. Esses demônios todos estão aqui. Depois mais adiante nós vamos falar. Lembre, os demônios surgem na ideia judaica muito antes da ideia do diabo. Os demônios surgem antes. Nessa época aqui, nessa época que eu estou lendo aqui, a respeito de que Ezequiel está prevendo para Tiro, que é o exílio da Babilônia, é que o diabo entra na história. Até então o diabo não estava na história, ele não estava sendo retratado aqui. Salomão, por exemplo, que é quem traz a Goécia, ele falava de demônios. Isso é antes. Né? É depois da queda dos descendentes de Salomão que o povo judeu vai para a Babilônia. E é só aí que eles conhecem o zoroastrismo e que conhecem esse outro lado. Porque até então era a vingança de Deus. Não entendiam que existia uma outra personalidade, uma outra pessoa, um ser que vai entrar na história depois, mas isso também vou tratar mais adiante. Então, qual é o erro quando as pessoas procuram estudar Lúcifer? Porque elas vão para cá, é aqui que elas fazem a pesquisa, elas vão ali para a pesquisa a história de Lúcifer. E aí entram em sites que as pessoas pegaram a história e colocaram como elas querem, tiraram ali a estrela da manhã e colocaram o nome Lúcifer. Mas a verdadeira história, se você quer conhecer Lúcifer, se você quer estudar Lúcifer, quer seguir Lúcifer, você tem que ler isso aqui. Aqui é a história da onde surgiu aquela divindade, que você considera uma divindade, que você acredita. E só se chama Lúcifer, as pessoas só chamam Lúcifer, por exemplo, assim, eu falei no último vídeo a respeito da Quimbanda luciferiana. Porque se você botasse o nome de Quimbanda diabólica, não ficava ninguém dentro da sala. É puro preconceito isso. É puro preconceito. Então, às vezes, as pessoas, que nem a história que eu vou falar mais adiante, a história do número 666. 666 não é o número do diabo, não é o número de Lúcifer, é o número do anticristo. E 666, para você chegar, não é um número. As pessoas, um tempo atrás, procuravam nos códigos de barra, diziam que era o código de barra, que era o 666, aquela marca da besta. Gente, o 666, vocês têm que estudar Cabala, conhecer a ortografia, a linguagem hebraica, tá? Todo o alfabeto hebraico, e saber que cada uma daquelas letras representa um número. E a soma destes números em um nome, que é o que estuda-se, um nome somado todas as letras daria 666. E esta pessoa que tivesse a soma do seu nome, mas tem que ser em hebraico. Tem que pegar o nome das pessoas, pegar letra por letra e fazer a tradução, a interpretação lá, e aí somar aquelas letras ali, que cada letra representa um número, né, numerologia, e fazer a conta, tem que dar 666. Muito difícil, né? De se encontrar, de conseguir isso. Tá? Outra prova de que Lúcifer seria adorado, mas no fundo, de verdade, ele seria o diabo. Por exemplo, na Cabala, você tem lá os 22 caminhos que ligam a Sefirotes. Você tem o diabo,
nas cartas do tarô. Você tem um diabo nas cartas do tarô. Você não tem Lúcifer. E Lúcifer não existe como um ser divino, como uma entidade, como uma divindade, seja lá como você acredita. Lúcifer não existe. Se Lúcifer existisse, ele estaria na Bíblia, em vez de aparecer o diabo. Por que apareceu o diabo? Apareceria Lúcifer. Se Lúcifer fosse o nome do diabo, por exemplo, ou se fosse o nome de um ser. Então, se você... mas eu acredito em Lúcifer, não acredito no diabo. Aí fica complicado. Lúcifer o diabo é outro, Satanás é outro. Então nós temos 3 contra 1. É Deus e mais 3 contra ele. Vamos decidir, nós temos que decidir qual deles é. Que a Bíblia inteira fala, e as pregações por aí, é que existe um Deus e o diabo, ou Satanás, ou Lúcifer. Estão conseguindo entender o raciocínio? Então, gente, para que vocês cheguem a essa conclusão de que Lúcifer não existe como ser, que ele pode ser adorado, isso não vai mudar nada. Isso que eu estou dizendo não vai mudar nada. Não estou dizendo aqui que você está adorando uma entidade que não existe, não. Você adora uma entidade que existe, chama ela por outro nome. Só é necessário saber, é necessário o conhecimento de saber o que é que nós estamos tratando como Lúcifer. Isso é que é o preocupante. Porque algumas pessoas sabem. Se você chamar um padre ou um pastor, um cara que estudou, que tem base, a minha base sempre foi muito aqui. Por quê? Porque eu estudei em seminário. Eu conheço a religião. Eu conheço a história. É necessário conhecer isso. Mas se você não conhece e faz pesquisa aqui, você também pode conhecer através do Google aqui. Mas você tem que saber qual é a pergunta certa. Se você fizer a pergunta errada, vai receber a resposta errada. O computador é burro. O computador é burro. O Google é burro. Se tu não fizer a pergunta de forma certa, ele não vai entender o que tu quer saber. Então ele vai te trazer a informação que mais parece com a pergunta que tu fez. Então tem que ter muito cuidado, tem que saber como pesquisar, para poder encontrar as respostas corretas. Então, se você perguntar a um padre se Lúcifer é o diabo, ou com um pastor, se Lúcifer é o diabo, ele vai te dizer que não. Com certeza ele vai te dizer que não, porque ele sabe que não é. Se ele for sério, ele vai te dizer que não é. Mas o meu mestre de magia diz que é. Por quê? Porque ele foi mal informado. Porque ele não tem... ele segue a religião dele e não estudou as outras. Ele provavelmente não leu este livro. Porque ele está preocupado em aprender da religião dele. Então ele não se preocupou em ler este livro. Se ele ler este livro, se é um livro, Bíblia, se ele ler este livro, ele vai ver que ele está chamando. Aí ele vai pensar, mas quem é que eu estou tratando por Lúcifer? Bom, ele vai perguntar, vai estudar, vai perguntar até para a própria entidade, se é uma entidade que baixa lá, quem é que eu estou adorando? Pode ser diversas coisas que estão adorando, sem saber o que estão adorando. Mas eu não vou entrar nesse método. Eu vim aqui para fazer esse trabalho da mão direita de Deus. Então, gente, o primeiro passo para a gente entender esse trabalho da mão direita de Deus, é necessário saber onde é que estão os primeiros erros. Nós temos que colocar tudo de forma bem clara, bem simples, para que a pessoa saiba. Porque daqui a pouco eu vou dizer para vocês, daqui para frente, eu vou chegar a um ponto do vídeo que eu vou dizer, daqui para frente eu vou tratar por Lúcifer. Está me entendendo? Mas você tem que saber, quando eu estou falando em Lúcifer, do que é que eu estou falando, para poder fazer sentido.
Bruxo, mas por que tu fala que... por que tu não, se tu fala que Lúcifer não existe, por que tu usa essa palavra? Porque a palavra diabo escandaliza. Né? Se você botasse quimbanda diabólica, ficava complicado. Se você fala pacto com o diabo, por quê? Porque inseriu na cabeça das pessoas que o diabo é ruim. E Lúcifer não, Lúcifer é o portador da luz. O portador da luz é bom. É que a magia negra é ruim porque é negra. Porque é negra. É só por isso que a pessoa acha que a magia negra é ruim. A magia não tem cor nenhuma. Mas as pessoas consideram que a ausência de luz é ruim. Quando isso é o contrário. Tá? Quando o mundo foi criado, não havia luz. O mundo começou nas trevas. As trevas é que deram origem ao mundo, e não a luz. A ausência de as trevas, alguém vai dizer, mas as trevas é a ausência de luz. Mas começou em trevas. Começou em trevas. A luz veio depois. Então as trevas é o início de tudo. Então não tem por que ficar naquela preocupação de que preconceito de o diabo é ruim. O diabo é o mesmo Lúcifer. Na maioria das pessoas que cultuam Lúcifer, elas estão cultuando o diabo. Elas estão cultuando o diabo. Ah, mas o diabo é ruim. Não, você botar na tua cabeça. O diabo é o mesmo Lúcifer, é o portador da luz. É considerado pelos religiosos o portador da luz. Porque o diabo, o Lúcifer, se você prefere, Lúcifer, eu doravante vou falar Lúcifer. Não vou falar mais do diabo, porque você se escandaliza quando eu falo do diabo. Você se escandaliza quando eu falo do diabo. Mas quem é que tentou o Cristo? Foi Lúcifer ou foi o diabo? O que está escrito na Bíblia? Foi o diabo. Eu vou ler aqui. Eu ia deixar mais adiante, mas vou ler aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Olha aqui, ó. Vamos aqui em... Tem que trocar meu óculos, eu não enxergo mais. Vamos em Lucas capítulo 4. Ó. Em Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículo 5. O diabo o conduziu a um monte e lhe mostrou em um momento todos os reinos habitados. E o diabo lhe disse, dar-te-ei todo esse poder e a glória desses reinos, pois ela me foi entregue. Foi entregue, tudo que está na terra foi entregue ao diabo. Me foi entregue e eu dou a quem eu quero. Portanto, se te prostares perante a mim, tudo será teu. Ou seja, se adorares o diabo, terá tudo. Porque tudo aqui na terra, aqui neste plano, pertence ao diabo. Não é que pertence a ele. Pertence a quem criou, né? O dono da criação. Mas foi entregue para ele administrar. Por isso que diz que o mundo jaz no maligno. Por que diz que o diabo é o adversário? Ele realmente é o adversário. Pô, Lúcio, agora eu não te entendi mais nada. Diz que o diabo é o portador da luz, que é a Lúcifer, que nós tratamos de Lúcifer, que ele é bom, que ele traz tudo. Tem um vídeo meu chamado Bruxo Janta com o Diabo. Poderia ter colocado Bruxo Janta com Lúcifer, mas a real é que Lúcifer não existe. E como o vídeo, aquele vídeo, é para quem se dedica a estudar religião, se eu boto ali que o Bruxo janta com Lúcifer, as pessoas iriam malhar. Tem gente que conhece religião e sabe que o Lúcifer não existe. Então ele janta com o diabo, eu janto com o diabo na história. Aquilo é só uma história, gente. Teve gente que perguntou se eu realmente jantei com o diabo. Aquilo é só uma história. Aquilo é por fundamento religioso, tá? Então, foi entregue para Lúcifer, o diabo, que administrasse tudo que está aqui na terra. Mas ele não é dono, ele só administra. Me foi entregue para cuidar. E por que ele é o adversário? Ele é o adversário por quê? Porque aí nós vamos começar a entrar na parte bem
da Lúcifer na mão direita de Deus. Eu vou fazer depois eu vou trazer mais detalhes para vocês. Eu vou fazer só uma préviazinha aqui para que vocês consigam se localizar para não ficar tão perdido naquilo que eu estou falando. Deus criou o mundo, e depois eu vou falar sobre isso. Vem Eva, vem Lilith, vem tudo isso. E manda os homens para cá. Satanás, o diabo, Lúcifer, está no céu, junto com Deus. Está lá até hoje. Vou provar. O diabo está lá até hoje. Está na Bíblia. Não precisa. Tudo que vocês quiserem a respeito do diabo, de Lúcifer, está tudo aqui, é um livro só. Não precisa nem consultar apócrifo, está aqui. Apocalipse capítulo 12. Está no capítulo 12. Vamos ver aqui. Capítulo 12, versículo 7. Depois houve uma grande batalha no céu. Miguel e seus anjos lutavam contra o dragão. E lutavam o dragão e seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais se achou lugar no céu para eles. Foi lançado fora o grande dragão, a serpente antiga, que se chama Diabo e Satanás. Chama-se Diabo e Satanás. Reparem que o nome real é Satanás. O diabo, vocês sempre, normalmente vão encontrar nas Bíblias mais fundamentadas, o diabo em letra minúscula e Satanás em letra maiúscula. Vou começar de novo aqui. Foi lançado fora o grande dragão, a serpente antiga que se chama Diabo e Satanás, a qual engana o mundo inteiro. Foi atirado para a terra e seus anjos foram expulsos com ele. Isso está em Apocalipse, isso ainda vai acontecer. Então o diabo está no céu, Satanás está no céu. De onde é que tirou isso, bicho? É a passagem de Jó. Eu não marquei aqui a passagem de Jó, teria que procurar aqui. Mas Deus fala aos anjos, na passagem de Jó diz isso, Deus fala aos anjos e Satanás está entre eles. E Deus conversa com Satanás dizendo que ele pode provar a Jó, botar Jó em prova. Por quê? Porque o diabo, ele não acredita, o diabo, o Satanás, o Lúcifer, vamos tratar com Lúcifer, Lúcifer não aceita que nós estejamos prontos a estar na presença do Criador. Porque ele se considera, Satanás, o diabo, Lúcifer, ele se considera a estrela da manhã. Ele também se considera. O diabo, Satanás, é orgulhoso. E ele se considera que ele está pronto a estar ao lado do Pai, do Criador, assim como Jesus. Mas que nós não estamos prontos para isso. Que nós ainda temos muito pecado. E que para provar isso, aí entra a história do pacto. Ele nos dá o poder, nos tenta com o poder, para com esse poder provar que nós não somos dignos. Por quê? Porque Jesus Cristo já avisa, é mais fácil um camelo passar pelo furo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E o diabo sabe isso. Tanto que ele era o diabo, o Lúcifer, Satanás, ele vem tentar até Cristo, porque sabe que aqui na terra, Cristo não teria o mesmo comportamento. Aqui ele estava sofrendo, no céu não existia sofrimento. Mas aqui ele sofreria. Então ele veio testar. Disse, não, quero ver se quando chegar lá embaixo, tu vai ser firme, porque eu sou, Satanás, eu sou firme. Quero ver se quando tu chegar lá embaixo, tu vai ser firme também. E ele vem e testa Jesus, porque ele só, tanto Jesus sempre diz, o reino de meu Pai não é desse mundo. Deus não está preocupado com esse mundo. Por isso que as pessoas muitas vezes vão e oram, rezam, e as coisas não acontecem. Eles estão aqui para as coisas não acontecerem.
Se você quer alguma coisa, é necessário estar próximo de Lúcifer, Satanás, ou diabo, de Deus. Deus vai ficar olhando. Olha o que aconteceu com o povo judeu. Deus ficou olhando. Permitiu que aquilo acontecesse, porque era necessário que passasse por aquilo. Mas isso é uma outra história. Bom, então, quer saber assim, ficou bem claro a inexistência de Lúcifer como divindade. Isso é que tem que ficar bem claro. Você não precisa mudar nada na sua adoração, você não precisa mudar nada no seu segmento religioso por causa disso. É só necessário saber que. É necessário saber o que está se adorando. E agora, a partir disso, faça suas pesquisas, pegue este livro, comece a pesquisar esse livro. Não pesquisa aqui. E quando pesquisar aqui, procura pesquisar na Vulgata, ou na Vulgata, como alguns chamam, lá, que é a Bíblia Latina. Ali vocês vão encontrar a palavra Lúcifer. Mas não é em todos os lugares, mas ali vocês vão encontrar. Só que ela está em latim, então tem que ir traduzindo, tem que pesquisar e traduzir, pesquisar e traduzir, pesquisar. Tem alguns sites aí que tem a tradução junto, tá em latim e ao lado está em português. Então é necessário isso. Mas a base de tudo isso que eu venho falando, poderia ter falado nos 32 caminhos da inteligência, nas portas, mas essas coisas de cabala, mas isso não vai trazer a luz do conhecimento para o que nós precisamos ter noção, conseguir entender o que estamos adorando. Nós temos que saber o que estamos adorando. Todas as pesquisas estão aqui. Eu vou falar num próximo trabalho. Esse trabalho de Lúcifer, Mão de Deus, ele continua, tá, gente? Eu vou começar a contar a criação. No próximo vídeo já começo a falar sobre a criação. É necessário entender desde o início para ver por que estão sendo testados, aonde surgiu os demônios da Goésia. Porque alguém pode dizer assim, o bruxo quer derrubar Lúcifer e ele vai derrubar os demônios da Goécia. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Como diz o diabo, Lúcifer, Satanás, isso entra na história depois do cativeiro da Babilônia. Antes disso não existia. Os demônios sim, os demônios são antes. Os demônios já são antes. E nós vamos falar sobre isso, de onde eles vieram, onde eles foram criados. Tá? Vamos falar muito sobre o rei Salomão. O rei Salomão